Você já parou para pensar na situação que refugiados que vêm de outros países encontram aqui no Brasil até conseguirem encontrar um lugar para morar, alimentos para sua família e principalmente um trabalho para terem condições dignas de vida? Hoje, o programa Voz da Igreja Entrevista recebe o empresário Marcelo de Paula, que vai nos contar um pouquinho a voz de esperança que ele tem conseguido levar a muitos desses refugiados. Marcelo mora no interior do Paraná e a cada 15 dias, mais ou menos, tem vindo a Curitiba, onde ele faz palestras a migrantes, oferecendo condições de trabalho para encaminhar esses migrantes a várias outras cidades. Ele já tem 5 migrantes contratados, mais de 20 em processo de documentação e 43 que estão em Manaus iniciando todo esse processo e que provavelmente serão os próximos a se encaminharem aqui no Brasil. Marcelo, muito obrigada por aceitar o nosso convite e participar aqui do Voz da Igreja Entrevista. Como é que surgiu essa ideia de contratar os estrangeiros que vêm ao Brasil? Boa tarde, obrigado pela palavra, pela acolhida. A ideia surgiu mediante a nossa experiência positiva que nós estamos tendo com alguns refugiados que iniciaram o trabalho. A princípio foram 2 pessoas e após isso os irmãos desse casal vieram então a trabalhar conosco. A nossa boa experiência com eles tem sido em questões de comportamentais deles junto ao processo nosso ali de resinagem, questões também de aproveitamento do seu trabalho, desenvoltura ali na área de resinagem, e que nos chamou a atenção pela dedicação, pelo empenho deles. E em conversa com uma delas, que se chama Annelise, ela falou da situação, obviamente que já era conhecida, mas quando vimos de perto, nos chamou a atenção. Frente à necessidade da empresa... Não, por favor, pode continuar. Frente à necessidade também da empresa e mão de obra, então nós decidimos caminhar com esse projeto. Primeiramente com um contato lá em Manaus, com a ONU. A ONU, então, nos encaminhou a Caritas, e Caritas Manaus, a Caritas Curitiba, então começou então essa nossa boa conversa. De onde vem toda essa demanda? Conta um pouquinho da sua empresa para a gente, Marcelo. Eu sou responsável pela área de recursos humanos. Nossa empresa trabalha na área agrícola, com resinagem de pinos. Essa resinagem, ela tem tomado uma proporção bem maior aqui no Brasil nos últimos tempos, visto que a China, que era um dos grandes exportadores dessa matéria-prima, ela tem diminuído as suas áreas rurais, a população tem vindo para a cidade, e isso tem gerado uma demanda fora da China em outros mercados, e principalmente aqui no Brasil. Frente a esse mercado, a produção tem sido bastante requisitado, então as árvores de pinos, de onde vem essa resina, elas está sendo bastante explorada. Já era comum isso em São Paulo, e agora está se estendendo mais ao sul do Brasil, ao Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E essa produção está bastante espalhada, né? Como você disse, em todo o sul do país. Esses estrangeiros, Exatamente. A maior parte deles venezuelanos, se não me engano, não é? Então, eles vêm Exato. preparados para essa ideia de que eles vão para diferentes cidades aqui no sul do país. Exatamente. São geralmente pequenas cidades, onde a questão agrícola é o mais comum, e em que eles trabalhariam nessas florestas de pinos para esse serviço de resinagem. E a empresa fornece, então, também todo o acolhimento para essas pessoas que vão precisar procurar um lugar para morar, para estabelecer sua família? A empresa também dá um respaldo nesse sentido? Sim, nós buscamos oferecer esse respaldo, visto que sabemos a situação de todos eles. Obviamente que isso seria como qualquer outro trabalhador, então, mesma forma, os direitos deles sendo garantidos, também sim, assim seus deveres. Então, nesse momento, para esse grupo em específico, nós conseguimos residências que
que já vem com os móveis dentro, que eles podem passar um tempo ali, já com um subsídio de um mês ali pela empresa, e após isso, então, eles podem ou continuar essas residências com algumas gratificações que vão baratear em muito o custo de vida para eles, para que eles fiquem nessas cidades. Então, é isso que a empresa tem feito. Obviamente que é uma via de mão dupla, eles então vão dar então o seu trabalho ali, e aí a empresa, obviamente, vai devolver com o reconhecimento necessário. Marcelo, a gente contou que você tem vindo, então, várias vezes a Curitiba para mostrar a essas pessoas, a esses estrangeiros, um pouquinho de como é o trabalho que eles irão enfrentar no seu dia a dia. Você fez algumas dessas palestras em casas de acolhimento e, ultimamente, você tem vindo até aqui, a Cúria Metropolitana, para falar justamente na sede da Cáritas, não é? E uma das coisas interessantes é que você traz também um depoimento de algumas pessoas que já foram contratadas e já estão no andamento desse seu trabalho, né? Isso é inspirador para os futuros trabalhadores? Sim, até foi uma conversa que tive com uma das pessoas responsáveis pelo acolhimento nessas casas de passagem. Ele me falou dessa jornada que eles têm, vindo da Venezuela, passando para Pacaraima, indo para Boa Vista ou para Manaus, e aí então de lá vindo a Curitiba ou qualquer outra cidade. Colocando toda essa carga emocional em que eles estão envolvidos. Então, ele achou interessante ter essa fala. Eu conversei com uma das nossas colaboradoras, que se chama Anelise. A Anelise está aqui no Paraná, na cidade de Cascavel, numa zona rural. A Anelise tem uma formação de enfermeira, a sua graduação lá na Venezuela. E aí ela veio então ao Brasil em busca de uma recolocação e recursos, né? E ela trabalha já conosco de alguns meses. A Annelise, então, prontamente aceitou o convite de fazer esse relato, no qual ela conta um pouco da sua experiência, conta também que é possível também alcançar as métricas aqui ó, que são estabelecidas pela empresa. Também acho que é importante detalhar assim, que é uma mão de obra feminina que está numa área rural e que ela consegue desempenhar isso, acho que isso é bem positivo, não é só estendida aos homens. E ela conta também a experiência de depois vir a seus irmãos e que estão todos trabalhando na empresa. Nossa experiência foi bem positiva e eu percebi um salto na interação e também na vontade de conhecer um pouco mais depois que eu comecei a compartilhar esse áudio nas apresentações que eu faço via PowerPoint. Marcelo, eu queria um pouquinho assim, o seu depoimento como cidadão, de conseguir proporcionar isso às pessoas, qual é o sentimento que vem ao seu coração? Porque a gente sabe, a Igreja Católica, por exemplo, tem pregado muito essa ideia de acolhimento ao refugiado, até mesmo trazendo o exemplo de que o próprio Jesus Cristo foi um refugiado, mas que muitas vezes a sociedade não tem esse sentimento de acolhimento. A partir dessa sua experiência que tem sido tão positiva e que, se Deus quiser, vai continuar sendo positiva, qual é o sentimento que fica no coração, Marcelo? Um sentimento prazeroso em saber que você estende ao seu próximo, ao seu igual, aquilo que você gostaria de receber. Você percebe neles essa questão de, muitas das vezes, vir com uma carga emocional, obviamente, muito grande, e percebe no mesmo momento em que há uma resposta positiva, que há uma conversa em que há uma possibilidade de evolução, um sorriso se abrindo, há uma evolução da dignidade ser cada vez mais substanciada, digamos assim. Então, é bem prazeroso mesmo. Marcelo, a gente pode dizer que já há mais de 60 pessoas encaminhadas ou iniciando o seu encaminhamento ao emprego em busca dessa dignidade da vida humana. Quais são as suas expectativas com esse trabalho daqui para frente, Marcelo? Nós caminharmos para termos até uma referência, né, nessa mão de obra, visto que é muito novo, tanto o cenário profissional disso, desse desenvolvimento dessa atividade, mas também para gerar referências para outros. Não só a nossa empresa, mas como também todo o mercado, concorrentes estão ampliando muito essa tipo de atividade. Então, como nós temos uma outra expectativa de
uma área também no Rio Grande do Sul, onde eu tenho uma expectativa, se nós fecharmos o contrato, de mais 60 vagas. Então, acredito que esse projeto piloto que já está se iniciando aqui no Paraná, que vai se estender ao Rio Grande do Sul, ele possa caminhar e ter maior êxito e uma amplitude maior. E o que você diria a outros empresários, diretores de empresa que, porventura, tenham vagas e que ainda não tenham atentado para esta possibilidade de contratação de estrangeiros que vêm tentar a vida aqui no Brasil? Acredito que eles terão um bom retorno, como eu estou tendo agora, visto que, por conta de toda a situação a qual eles passaram e têm passado, percebo uma valorização maior àquilo que eles conseguem, ao trabalho, uma valorização àquilo que eles estão também conseguindo, os frutos desse seu trabalho. E vejo também que muitos deles, em algum momento, vão evoluir, não somente em trabalhos braçais, algumas coisas, mas vão conseguir se colocar também nas atividades às quais eles têm a sua profissionalização. Exemplo, nós temos da Melissa, que é uma enfermeira que está conosco, que trabalha em uma atividade rural, mas ela, pelo seu desenvolver, ela tem nos ajudado bastante nisso. Que bacana. Marcelo, a gente deseja todo sucesso para esse projeto, então. Tendo novidades, volta a contar aqui para a gente e conte sempre com o nosso apoio. Muito obrigada.